Luís Câmara Pestana, não é o Luís, é o Dr. Luís Câmara Pestana, foi meu assistente de farmacologia na faculdade, durante o curso quando eu estava a tirar o curso de medicina. Mal sabíamos nós que ainda nos íamos cruzar aqui nestas lides, porque estamos ambos na direção do Colégio da Especialidade de Psiquiatria da Ordem dos Médicos. Mas o Luís está aqui, o Luís é psiquiatra, trabalha em Santa Maria e tem, de facto, aqui na área da psicofarmacologia e do conhecimento biológico e psicofarmacológico ligado às doenças mentais, um conhecimento e uma interligação depois com a parte clínica que faz com que seja muito bom ter-te aqui, até porque este workshop veio muito no sentido de pedidos feitos por alguns dos nossos colegas da Medicina Geral e Familiar. Como é que nós lidamos? Cada vez há mais pessoas a fazerem psicofármacos. Como é que nós articulamos, como é que lidamos com os efeitos secundários, com as limitações a determinados tratamentos há efeitos secundários, quer produzidos pelos fármacos, quer porque as pessoas têm patologias onde é complicado depois usar determinados medicamentos. E então, eu queria te agradecer imenso estares aqui, peço desculpa pelo atraso, está bem? E pronto, e vou-te passar a palavra, tá? Muito obrigada, Luís. Bom, novamente, boa tarde a todos. Isto é em primeiro lugar, obviamente, agradecer novamente o convite que me foi feito. Tenho todo o gosto em participar nestas sessões de formação. A doutora Paula pediu-me para falar inicialmente, vais falar de síndrome metabólico e psicofármacos. Fiquei logo um bocado embaraçado, síndrome metabólico e psicofármacos. É capaz de ficar, em primeiro lugar, seria relativamente restrito. E depois iria originar alguma frustração também, porque, como vamos ver, o síndrome metabólico, quando surge, não é fácil de encontrar alternativas nem soluções. E alarguei um bocadinho, com a autorização dela, aqui a temática síndrome metabólico e saúde mental, a patologia física associada ao uso de psicofármacos. Em primeiro lugar, quando lidamos com pessoas com problemas psiquiátricos e vamos ter de utilizar, é uma ferramenta habitual do psicofármaco, os psicofármacos, é importante não descurarmos numa história clínica em que possa ser posto em evidência a utilização de outros medicamentos utilizados no passado. Não só a história pessoal, mas também familiar. Em psiquiatria, ou quem trabalha com patologia psiquiátrica, é importante ter mais ou menos desenhado um projeto terapêutico para as indicações mais comuns. Isto é, abstrairmos aqui um bocadinho da pessoa, são necessárias adaptações, mas como tratar um episódio depressivo não complicado, como tratar uma perturbação de ansiedade generalizada, como tratar o início de uma perturbação psicótica. Determinar doses adequadas, penso que da medicação, isto pode parecer muito evidente, mas não é de todo. Imaginando situações tão simples como os estados depressivos em que podemos começar episódio depressivo, uma depressão mágica não complicada, escolher um inibidor específico da recaptação da serotonina, por exemplo, a sertralina, 50 mg por dia. Mas se eu for utilizar, no início do tratamento, a sertralina para tratar uma perturbação da ansiedade generalizada, a dose adequada para iniciar o tratamento não vão ser os 50, vão ser os 25. Porquê? Porque realmente há evidência relativamente robusta que, começando com doses mais elevadas de perturbações de ansiedade, estes medicamentos irão ser mais mal tolerados. Fornecer ao doente informação relevante relativamente ao tratamento. Quando fazemos um projeto terapêutico, é importante dizermos o que é que estamos à espera que aconteça como resultado da eficácia, mas também relativamente à segurança. Evitar, numa segunda fase, ser confrontado com os doentes que aparecem com o folheto informativo tudo sublinhado, que aconteceu-me isto, devia-me ter avisado. Provavelmente, ao for consultar o folheto informativo, tendo tido algum problema de adaptação à medicação e depois conseguiu identificar outros efeitos menores que podíamos ter minorado algum problema de resposta se ele tivesse informação antecipada. Termos acessibilidade à informação sobre os medicamentos. E como é que podemos ter esta informação? O site do Infomed tem sistematicamente atualizado tudo o que diz respeito à segurança dos medicamentos. Um medicamento, quando é aprovado, não entra no mercado
e pronto, e fica lá até o laboratório deixar de comercializar. Não é de todo assim. Hoje em dia, quando o medicamento entra no mercado, é avaliada periodicamente a relação benefício-risco através de relatórios periódicos de farmacovigilância. E esta informação, de uma forma geral, não passa para os clínicos, temos de ser nós a consultar. Há dois sites, o site do Infarmed e há o site inglês, em termos de segurança, está sempre atualizado e é de muito fácil acesso. Os ingleses têm uma preocupação especial com a segurança dos medicamentos, tem esta designação de Electronic Medicines Compendium. Basta pôr Electronic Medicines Compendium, o CAFA, e se clicarem no botão vão ao site com o nome do medicamento e conseguem ter a informação relativa à segurança atualizada. A nossa formação médica nem sempre é a mais adequada, baseamos muito relativamente aos medicamentos no que está escrito nos livros de texto. Ora, os livros de texto desatualizam-se, muitas vezes transmitem a opinião dos autores. A informação médica de promoção, isto é a pior fonte de informação, contudo a mais comum e que nos pode induzir, inclusivamente, irregularmente em erro. Nada de extraordinário aparecer num laboratório, imaginando com um medicamento, por exemplo, para tratar a depressão e dizer o seguinte: se o doutor já viu, este medicamento pode ser muito útil para tratar a perturbação da ansiedade generalizada. Olham para o estudo científico, realmente isto é interessante. Logo à tarde até tenho um doente que já dei 2 ou 3 medicamentos, não tem melhorado, vou utilizar este medicamento na ansiedade generalizada. Ora bem, e não se estão a lembrar que o medicamento não tem indicação na perturbação da ansiedade generalizada. Isto põe 2 problemas. Primeiro, o laboratório irá dizer apenas que vos informaram que o medicamento poderia ser utilizado, que não estão a promover o medicamento naquela indicação. E estão a induzi-los a utilizar o medicamento off-label, isto é, fora da prescrição. E qual é que é a consequência dos tratamentos off-label? A consequência dos tratamentos off-label é que estamos por nossa conta e risco. Isto é, se eu utilizar um antipsicótico, como a risperidona, para tratar um doente com esquizofrenia e o doente morrer, houver um efeito relevante de segurança, a responsabilidade é imputada a mim próprio, é imputada ao laboratório que está a comercializar o medicamento, é imputada ao Infarmed ou à Agência Europeia, se o medicamento foi promovido por eles, à Direção-Geral de Saúde também, se tiver feito alguma norma nesse sentido. Se estamos a utilizar um medicamento relativamente ao qual não é reconhecida a utilização, o laboratório vai-se embora, o Infarmed nem irá aparecer, muito menos a Agência Europeia ou a Direção-Geral de Saúde, isto é, estamos por nossa conta e risco em termos de responsabilidade. Sabemos, contudo, que há imensas doenças órfãs de terapêutica e nessas teremos de utilizar terapêuticas off-label com o melhor nível de evidência. Mas, havendo tratamentos específicos para determinadas entidades clínicas, é de utilizar os medicamentos aprovados em primeiro lugar e, em segundo lugar, já esgotando o arsenal terapêutico, utilizar então os outros que não tivessem essa indicação contemplada. Outras reuniões científicas, experiências de outros especialistas, já estamos para níveis de evidência muito baixos em termos de contribuir para melhorar a prática clínica. Olhando agora para as perturbações psiquiátricas em Portugal, tirando já um pouco a parte da formação, sabemos, inclusive, que elas são bastante prevalentes. De acordo com os dados preliminares do Estudo Epidemiológico de Saúde Mental realizado há uns anos atrás, evidenciavam cerca de 23% dos portugueses com perturbações psiquiátricas, contribuindo as de ansiedade e as depressivas como fatores mais relevantes para este número. Portanto, os doentes estão sistematicamente à nossa beira, por vezes o que acontece é que não os reconhecemos. São realmente prevalentes, mas continua a saber-se que apenas 1 em cada 4 doentes, menos com depressão, é que consegue aceder ao médico e obter pelo menos um tratamento para a sua situação clínica. Relativamente ao que vos interessa e ao que vos trouxe aqui, a síndrome metabólica, que realmente é um grupo de fatores de risco que ocorrem em simultâneo e contribuem para aumentar
a ocorrência de doença vascular coronária e diabetes tipo 2 nos doentes. E como é que isto pode ser diagnosticado? Vou necessitar aqui de 3 ou mais dos seguintes fatores. A tensão arterial ser superior a 130/85, a glicemia de jejum superior a 100, o perímetro abdominal nos homens superior a 100 cm, nas mulheres 90, as HDLs inferiores a 40, os triglicéridos superiores a 150. Mas a minha primeira questão é o seguinte: quantos de vós é que, com alguma regularidade, medem o perímetro abdominal dos vossos doentes? Quem é que é capaz de levantar o braço? Quem é que mede? Uma? É realmente o fator que nos pode dar uma indicação preciosa relativamente à gordura visceral, que pode ser dos principais fatores de risco. Como dizia, estes critérios são relativamente consensuais. Como fatores de risco, o que é que temos? A obesidade central, a resistência à insulina, as alterações, aos doentes com alterações hormonais, nomeadamente o que possa ocorrer na mulher após a menopausa, e doentes com uma vida sedentária e relativamente, praticamente, que não fazem qualquer espécie de atividade física. Em termos de objetivo da definição de síndrome metabólico, obviamente, como disse, é a identificação e detecção precoce das pessoas em risco de diabetes e de doença cardiovascular. Estes critérios também são operacionalizados para países em vias de desenvolvimento, para assistir-se a um aumento da probabilidade de ocorrência desta situação. E se conseguisse um consenso, provavelmente teríamos um conhecimento melhor da população, e tendo um conhecimento melhor da população e da patologia, conseguir estabelecer medidas de tratamento ou medidas profiláticas mais eficientes. Em termos de intervenção primária relativamente ao síndrome metabólico, o que é aconselhável? Em primeiro lugar, restrição calórica. São 5 a 10% de peso no primeiro ano. E começa logo aqui o problema básico. Em quantos doentes é que nós iremos conseguir que façam alterações alimentares que possam conduzir a uma redução de 10%, que não seria muito, se a pessoa pesar 70 kg, reduzir 7 kg num ano? Infelizmente, há muito poucas pessoas. Agora, não olhando para a restrição calórica, quem é que gostaria, levanta o braço, quem é que gostaria de fazer uma mudança, de uma pequena rotina na sua vida? Agora vou-vos dar a má notícia. A probabilidade de mudarmos rotinas na nossa vida é muito baixa. Nós próprios, que à partida não estamos aqui com síndromes metabólicos, e tão pouco... Gostar. Agora, disso ser efetivado é realmente muito, muito difícil. Pode ser uma coisa tão simples como isso. Passarem durante o dia 5 minutos de fazerem alguns exercícios físicos, que ao mesmo tempo demoram a lavar os dentes. Isto começa logo por ser muito, muito difícil. Mesmo com apoio, é preciso um nível muito elevado de motivação, e sabemos que nas explorações psiquiátricas, pelo menos nas mais comuns e nas margens, como os episódios depressivos, já para não falar na esquizofrenia, há um compromisso muito grande da motivação da pessoa. E aumentar a atividade física, ninguém está a falar aqui em ginásios, bastará aconselhar, como todos nós sabemos, só andar meia hora por dia em marcha forçada. Quantos de nós é que, saindo daqui, irão conseguir andar meia hora por dia em marcha forçada, ou uma hora, dia sim, dia não? Todos sabem que fazia muito bem, agora, novamente, tal como o primeiro, pouco provável. E a alteração da composição dietética, esta ainda muito mais sofisticada do que a restrição calórica. Já ficaria satisfeito se pelo menos os nossos doentes ao jantar passassem a comer apenas uma sopa e não comerem mais nada. Não é sopa depois com o pãozinho ou com o queijo. Eu não como praticamente nada, só uma sopa e depois um queijinho com o pão. Pois, realmente a sopa está muito bem, o pão e o queijo é que não está. E não haveria de fazer grande mal passarem um bocadinho de fome,
E nós sabemos, a única forma de reduzir o peso, por mais que queiramos, nomeadamente a massa gorda, é passando fome. Em termos de intervenção terapêutica, várias intervenções possíveis. Se o doente tiver hipertensão arterial, obviamente, utilizar hipertensores. Se tiver uma hipercolesterolemia, utilizar estatinas. A perda de peso 7 a 10%, o exercício físico, a aspirina, a abstinência tabágica. De 100 pessoas que decidirem deixar de fumar no dia 16 de outubro de 2014, quantos destes é que estarão a fumar no dia 16 de outubro de 2015? Não é tão mau, mas andará à volta dos 95%. Será mais fácil deixar heroínas, cocaínas ou qualquer outra substância do que deixar o tabaco. Relativamente a baixar o peso, medicamentos para reduzir o peso. Infelizmente aqui os cenários também não são de todo dos mais favoráveis. O Xenical, que todos conhecem, agora para além de ser caro e obviamente o preço do medicamento estar associado à sua efetividade, ou o doente fica cheio de dor de barriga e diarreia e vai deixar de tomar o medicamento, ou os que não têm diarreia também não vão baixar o peso com o Xenical. Nos Estados Unidos existem outros dois medicamentos aprovados, nomeadamente este último, que é o Oximia, que é uma associação de topiramato com uma amina simpático-mimética. Contudo, é evidente que o topiramato tem efeito sobre o peso para a população em geral. Associar isto a uma amina simpático-mimética aparentemente pode ser vantajoso, com um pequeno senão. É que as aminas simpático-miméticas já no passado foram responsáveis por numerosas perturbações psiquiátricas, nomeadamente por quadros psicóticos. Facilidade de diagnóstico. À partida é relativamente simples. Perímetro abdominal, se o medirem. A tensão arterial medirão de certeza. Glicémia, colesterol e triglicéridos são capazes de pedir por rotina. Provavelmente farão o diagnóstico com menos uns elementos, mas na presença de outros dois apenas, poderão não entender como síndrome metabólico. Isto é, se o doente tiver os triglicéridos muito aumentados, as HDLs baixinhas, apenas estes dois, e não olharmos para o perímetro abdominal, não estamos a fazer o diagnóstico de síndrome metabólico quando ele poderá estar presente. Não custa muito, basta arranjar uma fita métrica e haver a intenção de procurar. Poderia acabar por aqui relativamente às perspectivas futuras sim, metabólico. A etiologia continua por esclarecer. É necessário estabelecer uma melhor definição que tenha capacidade preditiva, clarificar diferentes constelações dos fatores relacionados com a patologia cardiovascular, que até à data não é claro, e identificar melhor os doentes nas diferentes populações. Vamos começar a desanimar aqui um bocadinho a sessão. Isto é um doente meu. Sr. Carlos, 64 anos, é engenheiro, funcionário público, casado, residente em Lisboa. Ele vem à consulta devido a um quadro caracterizado por episódios de humor depressivo, diminuição do campo de interesse e do gosto de viver, diminuição da autoestima, fadiga e sonolência diurna, pessimismo relativamente ao futuro, acha que a vida vai correr mal, que inclusive tudo é muito negro em termos de trabalho, em termos das relações interpessoais, em termos dos amigos que o irão abandonar. Tem umas ideias de ruína, que realmente vai perder os bens todos deles, as finanças irão atrás dele e vão notificá-lo para pagar tudo o que tem, que nos dias que correm também não seria nada de tão inesperado. Isto a configurar a ideação delirante, seria para além, apesar de tudo, que era razoável. Sentia-se culpabilizado pelas coisas que aconteciam na vida, que lhe não diziam diretamente respeito. Desvalorização, baixa de autoestima, dúvidas em termos de tomar decisão, ansiedade psíquica e somática. Este estado já tinha vários anos de evolução, tinha períodos que passava razoavelmente bem,
portanto, e períodos de exacerbação. E era modulado, inclusive, pelo stress profissional, no entender a atribuição dele próprio. Desde 95 até agora, o doente sofreu outros episódios depressivos com características atrás descritas, que motivaram períodos de baixa. Antecedentes familiares. Havia uma depressão do pai, o suicídio da tia, a mãe com infarto de miocárdio, morreu, e 2 tios com acidente vascular cerebral. Antecedentes pessoais, hipertensão arterial desde há vários anos, controlada deficientemente com o Inderal, não tinha glaucoma, podia ter aqui algumas implicações terapêuticas, hábitos tabágicos e outros episódios depressivos, como foi referido. 1,68 m, 90 kg, perímetro abdominal, eu medi, tinha 120. Portanto, temos um doente com um diagnóstico de, a primeira, depressão major. Quem vai na depressão major apenas. Depressão major com sintomas psicóticos. Ninguém também. Perturbação afetiva bipolar. Perturbação da adaptação com o humor depressivo. O quadro clínico que ele apresenta, o humor depressivo, a diminuição do campo de interesses, a fadiga, o cansaço, o pessimismo, as ideias de ruína e de culpabilidade com caráter delirante, a desvalorização, a incapacidade, ele tem critérios, está muito para além dos critérios necessários para fazer o diagnóstico do episódio depressivo major com sintomas psicóticos. E mais, e com caráter recorrente. A perturbação da adaptação, por vezes, pode ser realmente uma armadilha. E armadilha porquê? Faz parte da nossa natureza a atribuição do estado emocional a acontecimentos de vida. Mas com muita frequência são os acontecimentos, são o estado emocional que produzem os acontecimentos de vida. Quantas vezes ouvimos pessoas a dizer realmente no trabalho não me dão trabalho, querem-me despedir, a minha mulher anda aborrecida comigo, chateada há não sei quanto tempo, diz que não está para maturar, foi-se embora e foi depois dela se ir embora que eu comecei a ficar triste, depressivo, angustiado e a dormir pior. Provavelmente eu já estava com o estado emocional comprometido e foi isto que leva ao seu afastamento, e é também este estado que muitas vezes produz as próprias alterações do rendimento profissional. É importante ter cuidado de não confundir a causa com o efeito. As perturbações de adaptação são estados com sintomatologia depressiva, mas que não preenchem critérios para um episódio depressivo major. As perturbações de adaptação, a partir de não haverá necessidade de tratar com antidepressivos, nem há grande evidência que os antidepressivos possam produzir efeito terapêutico. Provavelmente terão ouvido muitos de vós, mesmo para além dos médicos, há uns anos atrás foi publicado um estudo nos Estados Unidos, uma meta-análise grande, de doentes expostos a tratamento da depressão com inibidores específicos da recaptação da serotonina, e que o estudo evidenciava que os resultados finais eram semelhantes praticamente ao do placebo. Isto foi divulgado na comunicação social. Foi um estudo que foi feito por um psicólogo que dava pelo nome de Hirst, com H. Quem é mais dado a intervenções psicoterapêuticas, realmente com alguma satisfação, isto realmente comprova-se que os antidepressivos não são tudo. As pessoas, inclusive em termos de opinião pública, andam sobremedicadas, provavelmente utilizam-se antidepressivos a torto e a direito e sem grande necessidade. Grande parte destas populações onde se fazem estudos de eficácia, grande parte destas pessoas estão aqui no limite do episódio depressivo, e no limite do critério dos 5 sintomas. E são envolvidas muitas pessoas com perturbações de adaptação e com estados depressivos, com alguns sintomas depressivos que se confundem com a tristeza, com o desânimo relativamente a acontecimentos da vida deles, mas que não configura propriamente depressão. E, obviamente, nestas, o resultado não é de esperar que haja grande melhoria. Quando o estudo foi reanalisado, o que é que se reparou? E esta é realmente a grande evidência da utilidade do tratamento antidepressivo. Quanto maior fosse a pontuação, ou tivesse sido a pontuação do estado depressivo, maior era a evidência da resposta e mais rapidamente surgia a resposta. Para uma depressão major,
agora tentando abstrair-nos um bocadinho dos sintomas psicóticos, que alternativas terapêuticas é que teríamos? O que é que faria? Começava a faria Porquê que está preocupado com o sono e com o serotonina? Melhor ou pior do que os outros? Melhor ou que igual aos outros? Tanto faria fazer a sertralina como fazer o escitalopram, como fazer a fluoxetina, como fazer a fluoxamina. Podia, mas este não, este simplesmente não. Este. Mas se ele tivesse, vou ser agora de uma forma inversa, se ele tivesse insónia, escolheria a mirtazapina? Certo? Este doente cumpre os critérios já e com alguma intensidade, mesmo abstraindo da sintomatologia psicótica para uma depressão major. O esperar nesta fase vai agravar, muito provavelmente, não é uma maldição, mas irá agravar o estado clínico. Apesar de termos um doente com uma depressão e tem critérios de síndrome metabólico ou não? Este. Tem. Hã? Ele é hipertenso e, além do mais, devemos medir a tensão com certeza, mas ele já é hipertenso e tem uma hipertensão não controlada. Mudava logo o antihipertensor e iniciava a venlafaxina? Mas vai esperar que o doente estabilize a hipertensão para começar a... Não. Então o que é que vai fazer? A sertralina ou a paroxetina dos seus colegas? A paroxetina vai ter um grande efeito secundário, principalmente no homem. Ora bem, a venlafaxina não é de utilizar a venlafaxina porque ele tem uma hipertensão não controlada. Isto esteve inclusive no projeto de norma. Inibidores específicos aqui os medicamentos todos que podiam utilizar dos antidepressivos, em termos de segurança. Alguém utilizava algum triciclo? Não, vamos dizer logo que não. Alguém chegou a ler a norma dos antidepressivos? Podem começar com o medicamento que quiserem. Contudo, há precauções não na escolha pela eficácia, mas sim pela segurança. Se tem mais de 55 anos, é de evitar os princípios. Porquê? Não, a segurança cardiovascular, seria todas as situações que impedisse a utilização de dinheiro. A sertralina é conversar. Utilizado nas pessoas idosas, poderá desencadear estados demenciais, possivelmente com doenças de Alzheimer incipientes, com déficit cognitivo, agravar o déficit. São as razões mais importantes e que levam a não serem utilizados. Relativamente aos inibidores específicos da recaptação da serotonina, estes, de uma forma geral, são os mais económicos e os mais fáceis de administrar, porque praticamente todos eles em dose única. O que aconteceu foi o seguinte: à medida que foram surgindo os inibidores específicos da recaptação da serotonina, começaram a comparar o perfil de efeitos adversos entre eles. Se nós olharmos, por exemplo, para o grupo dos doentes com paroxetina, eu posso dizer, a paroxetina provoca atraso na ejaculação em, imaginando, 20% dos doentes. E a fluoxetina provoca em 10%.
eu posso concluir que, nos estudos de eficácia e segurança, que a paroxetina provoca mais efeitos que a fluoxetina? Vamos dizer, aparentemente sim. Então, se o provoca 20%, o outro provoca 10%. Contudo, quando olho para os estudos de eficácia e segurança, eu não posso ver desta forma. Eu tenho de olhar para os doentes que foram expostos à fluoxetina e comparar quantas vezes mais do que o placebo é que surgiu a atraso na ejaculação. E é isto que foi durante anos manipulado pela própria informação médica. Não há grandes diferenças nos medicamentos. Já há sim em termos da tolerabilidade da própria pessoa. Embora, como vos disse, se falarem, cada pessoa tem a sua ideia, mas se olharem para os valores de estudos, não é de todo isto que indica. E na nossa prática, verdade se diga-se, eu posso dizer, os meus doentes todos com fluoxetina, dos meus doentes com fluoxetina, ou vem uma doente e dizer, o senhor deu uma fluoxetina e aumentei 4 kg. Estudar a fluoxetina é um medicamento que não aumenta o peso, deve andar a comer demais, não deve andar preocupada com a sua alimentação, não foi a fluoxetina. Ora bem, sabendo que a fluoxetina pode provocar redução de peso em 80% das pessoas, o que é imenso e ainda bem, o que é que acontece às outras 20? Além do mais, é sabido também, isto é uma evidência relativamente recente, que todos os antidepressivos, de uma forma geral, a longo prazo, e não há exceção da fluoxetina, aumentam o peso. Numa primeira fase, a fluoxetina é que parece diferenciar-se dos outros de baixar o peso na maior parte dos casos. Portanto, como desaparecem os doentes a longo prazo que tomaram fluoxetina e que estão com mais peso, é verdade, é atribuível à medicação. A tioridazina, que era uma heroína que desapareceu do mercado, clorpromazina, risperidona, triazeprazidona. Depois, tinha outro problema com a quetiapina. Além de contribuir para aumentar o peso, tem outro problema. Ora, o efeito antipsicótico da quetiapina é dose dependente. A quetiapina teve para a população em geral. Um adulto de 70 quilos, a quetiapina até aos 200 mg terá apenas efeito histamínico. Isto é um doente, como estava a dizer há pouco, comentar que é um doente de risco, porque além de ter antecedentes familiares, de situações de depressão, de suicídio, é um doente com alguma idade, com alguma comorbidade física e com dependência de substâncias, aqui pelo caso dos hábitos tabágicos. É um tratamento em risco de desenvolver uma diabetes hipertensão. E em relação, para aqui é uma questão que eu acho que às vezes as decisões familiares são antidepressivos, sim senhor, mas há uma história de suicídio e precisa tomar precauções que é que indicam um doente que pode ter uma história familiar de suicídio. Gostava de dizer, é um doente de risco, que já fez vários episódios depressivos no passado. E será um doente que muito provavelmente, depois de termos uma remissão, se conseguirmos uma remissão significativa ou total do estado clínico, será um doente muito provavelmente para manter terapêutica antidepressiva profilática a longo prazo. Ora, e daqui um bocadinho mais para a frente, relativamente a este doente, o que é que poderíamos fazer? Relativamente à linha A, alprazolam 3 vezes ao dia até nova observação, só o alprazolam. Fluoxetina 20 mg por dia até nova observação. Risperidona 2 mg por dia até nova observação. Carbonato de lítio, envio para psicoterapia. Neste, uma benzodiazepina seria razoável, a risperidona também, carbonato de lítio não. Enviar para a psicoterapia cognitiva comportamental. É importante, ou para a psicoterapia, esqueçam agora o momento de ser cognitiva comportamental. Isto é um doente que está com uma ideação veriforme de culpa, de ruína. Isto vai ser muito difícil nesta fase de desmontar uma intervenção psicoterapêutica mais ou menos estruturada.
melhor adiado para uma segunda fase em concluímos o tratamento, onde já estiver atenuado entre as ideias da Rui. Relativamente ao aumento de peso, uma lista para quem gosta de ciclistas, âmbito divina, em termos do aumento de peso, aumento bastante relacionado devido também aos efeitos histamínicos que tem a vitamina, a glucopiona mais ou menos, a mirtazapina, muito peso, relativamente à paroxetina, aparentemente um pouco mais do que as outras. Relativamente aos antipsicóticos, utilizar antipsicóticos dos médicos aqui presentes, quem é que utiliza habitualmente antipsicóticos levando o braço? Em que situações é? É? Não precisa. Faz bem no carro. Quem é que utiliza antipsicóticos na prática clínica com alguma histeridona? A quetiapina. A medicina geral determinada. Para tentar os episódios depressivos decorrentes da população atentiva bipolar, funções atentiva bipolar, que é nesta. Não é de tempo, os seus colegas mais velhos provavelmente não é de tempo da teoria da sina do Mellaril. Está a acontecer com a quetiapina o que acontecia com o Mellaril. Isto é, que não havia cão nem gato que não tomasse Mellaril. O Mellaril é verdade desde as criancinhas até aos idosos agitados. O Mellaril existia tanto em gotas como em comprimidos, por doses de 600 mg, como nos pingos durante um dia. E quando estou a dizer em cão nem gato, nem é aqui nem no sentido de fora. Igual aos cães e aos gatos, o que é que os cães e os gatos, quando te quiseres, toleram mal às vezes um disciplina? Um bocadinho a vez o disciplina ao gato, tem lá em casa quando vou fazer uma viagem, porque não imagino o que vai acontecer ao gato. Não é graça, é verdade. Especialmente nos cães e gatos são especialmente sensíveis aos medicamentos que atuam através do gato. É melhor dar risperidona, embora não seja uma formação para tratar cães e gatos. É transporte. Isso que está a acontecer, voltando à quetiapina. A quetiapina, como estava a dizer, até 200 mg tem efeito histamínico. Este efeito histamínico provoca alguma sedação com tranquilização. E é por isto que se utiliza muito, neste momento, a quetiapina fora da indicação. Mas há uma situação onde a medicina geral e familiar poderia utilizar antipsicóticos com alguma regularidade e sem ser fora da indicação. Como é que tratam os doentes idosos, demenciados, com perturbações de consumo? É? Qual antipsicótico? Às vezes dá quetiapina. As expressões de comportamento dos idosos com demência são relativamente frequentes. São utilizados antipsicóticos e de utilizar durante períodos relativamente curtos de tempo. Há dois antipsicóticos com esta indicação, nomeadamente a risperidona e a quetiapina não é o outro. O que aconteceu? Há cerca de 15 anos atrás, a Agência Europeia recebeu uma notificação da farmacovigilância que os idosos a tomar antipsicóticos estavam a morrer como mentores. Não é exatamente a morrer como mentores, mas a aumentar a quantidade em relação aos que não. E o que é que se reparou? É que realmente estas pessoas idosas a tomar antipsicóticos tinham cerca de normalmente 3 vezes o risco de fenómenos de tromboembólicos, isto é, acidentes vasculares cerebrais e infartos do miocárdio. Há uma reunião na altura praticamente de emergência, de quase de iminência de retirar do mercado os antipsicóticos. Alguns mais moderados, bom, é melhor que formos como contraindicação.
inibição, mas prevaleceu a sensatez, não fomos para o nível da contraindicação, mas para a precaução especial, relativamente à utilização, uma precaução especial de segurança, que é composta. Destes medicamentos, a maior parte esmagadora maioria dos antipsicóticos de segunda geração não tem indicação nas alterações do comportamento. E o que é que nós podíamos estar a pensar? Eventualmente na quetiapina, podíamos estar a pensar na quetiapina, na clozapina, podíamos estar a pensar na olanzapina, na olanzapina, essencialmente estes três que são os mais conhecidos. Todos são, eu diria quase, fortemente anticolinérgicos. Se já temos o tempo iniciado mais um anticolinérgico, a probabilidade de começar a produzir quadros confusionais é muito elevada e não repetir com o tratamento. Os outros, a risperidona e o allopurinol, não são de todo praticamente são desprovidos de atividade anticolinérgica. Ainda posso dizer, ontem recebi um alerta da farmacovigilância relativamente a modificar as características da farmacovigilância europeia para modificar as características da quetiapina no sentido dos efeitos anticolinérgicos que pode produzir e das limitações em termos de utilização. Mas voltando agora aos idosos, para além do síndrome metabólico, eu trazia uma história. Primeiro, os antipsicóticos de segunda geração, para muitos psiquiatras ainda, são como os Rolex, caros e dispensáveis. Não é indispensáveis. Caros e dispensáveis. Numa reunião recente de psiquiatras, em que estavam cerca de 500 psiquiatras, foi feito um debate relativamente aos antipsicóticos de segunda geração, se os novos antipsicóticos serem melhores do que os antigos. Portanto, antes do debate, 62% dizia que os novos antipsicóticos são melhores que os antigos, 38% diziam que não, isto é falso, são iguais. Ou os antipsicóticos de primeira geração são melhores. Foi feito o debate, e qual foi o resultado do debate? Mudou apenas a opinião. De facto, foram uma série de sumidades desta área dos antipsicóticos, cada um a defender a sua um ganho de 8%. Eu diria, depende das circunstâncias e dependerá do outro. E para efeitos práticos, nos interessa mais propriamente o mecanismo de ação. O que é que nós temos aqui relativamente à segurança? Os acidentes vasculares cerebrais, como vos falei, os efeitos extrapiramidais. E é dentro destes três, aumento de peso, acidentes vasculares cerebrais e efeitos extrapiramidais, que vai cair a nossa escolha. Efeitos extrapiramidais, estamos a falar no síndrome do tremor, na rigidez, a bradicinese irá configurar o síndrome parkinsónico, até às discinésias tardias. As discinésias tardias, como uso, irá-se desenvolver-se com muito mais facilidade e, como sabem, para as discinésias tardias não há um tratamento adequado, a não ser baixar o antipsicótico, e já está a tomar o antipsicótico, vai agravar o quadro clínico. Relativamente ao aumento de peso, o que é que nós temos? Risco de diabetes e intolerância à glicose nos antipsicóticos, elevados para a clozapina e olanzapina. Eu admito que, a partir do mês que vem, isto possa mudar e a quetiapina ter saltado para o primeiro nível. Portanto, em doentes obesos ou com síndrome metabólicos ou diabetes, é de evitar clozapinas, olanzapinas e quetiapina. Temos aqui como risco moderado a risperidona, as fenotiazinas, o haloperidol e mínimo o aripiprazol, o amisulpril. A serapina não está comercializada, ou a ziprasidona. Agora depende, estamos,
vezes a tratar realmente um doente com uma esquizofrenia, é pouco provável que isso aconteça em medicina geral e familiar. As esquizofrenias estão nas consultas de psiquiatria, mas doentes idosos para tratar alterações do comportamento, vamos escolher a utilizar dentro da indicação o haloperidol ou a risperidol. Fora da indicação, imaginando que é um doente idoso já obeso ou com sintomas extrapiramidais, é pouco provável que vamos pôr o haloperidol ou a risperidona e vai agravar a memória e esse doente vai ficar imóvel. Provavelmente vamos escolher outra alternativa. O sulpirid, depende do sulpirid, se estamos a falar. O sulpirid é um substituto das benzamidas como o amisulpirid. E estes medicamentos têm efeitos que são dose dependentes. Isto é, em doses baixas, eu estava a responder porque você estava a evitar algum mecanismo de ação dos medicamentos por causa da composição da resistência. Mas respondendo à sua questão, os substitutos das benzamidas em doses baixas bloqueiam os receptores dopaminérgicos pré-sinápticos. São aqueles receptores que têm um efeito de feedback negativo sobre a libertação da dopamina. Se eu tiver, se o medicamento for preferencialmente um agonista pré-sináptico, a dopamina vai continuar a libertar-se. E daí o amisulpirid, o Socian, em doses baixas, pode ser utilizado até para ativar um bocadinho a pessoa como complemento no tratamento da pressão, se tivesse indicação em livros. O dogmatil em doses elevadas, realmente, tal e qual como restantes medicamentos, estabilizar, só que também acontece exatamente a mesma coisa. Inicialmente é capaz de atuar sobre os receptores dos beta-2, quando satura os beta-2, lá vai pegar o preço sobre os efeitos cardíacos e aqui exatamente a mesma coisa, mas com um efeito terapêutico. Se eu aumentar a quantidade, a dose destes medicamentos, ele vai bloquear tanto os receptores pré-sinápticos como os pós-sinápticos. Se ele bloquear os receptores pós-sinápticos, tem um efeito antipsicótico. E estes medicamentos têm um duplo mecanismo de ação. Relativamente a tratar um doente idoso com benzamidas, é sempre complicado, porque para melhorar os sintomas antipsicóticos vou ter necessidade de doses muito elevadas. Portanto, não são os medicamentos mais adequados, inclusive nem terão em doses baixas efeito tranquilizante ou efeito sedativo. Se eu pusesse um quadro sulpirid, estaria ao lado do amisulpirid. Mais alguma questão relativamente a este? Os acidentes vasculares cerebrais, que é uma análise do Medicaid que não conseguiu estabelecer um aumento do risco de acidentes vasculares cerebrais dos antipsicóticos de segunda geração relativamente ao haloperidol. Isto não nos facilita nada a vida, apenas nos diz que realmente o haloperidol poderá realmente, mesmo com esta indicação, contribuir para estes efeitos adversos. Outro estudo ainda, prospectivo em lares, não demonstrou que os antipsicóticos estivessem relacionados com o aumento do risco de demência. Mas, relativamente aos doentes institucionalizados, aqui sim há um aumento de fratura do colo do ferro. Num doente idoso, como todos nós sabemos, a fratura do colo do ferro pode ser fatal. Não é que não levem para o hospital, não é que não operem à fratura, não é que não volte para o quarto, quando chegar ao quarto, rapidamente se instala uma pneumonia e morre durante o sono. A probabilidade de pneumonia particularmente abundante. Em termos do controle, voltando novamente aqui ao que nos trouxe aqui hoje, ao síndrome metabólico, que devemos fazer para controlar, ou pelo menos ter ideia, ou tentar evitar o agravamento do síndrome metabólico. Uma avaliação periódica do doente. No início do tratamento,
prescrevermos a medicação, com certeza, mas pelo menos ter realmente um perfil lipídico, não nos esquecermos a atenção arterial do dirão, certamente, ter a fita métrica na gaveta da secretária é capaz de ser menos provável, mas não custa muito determinar o período abdominal do doente. Mesmo inclusive, se não quiserem, ou se acharem que inclusive é muito pesado em termos de sobrecarga, estar a medir o perímetro abdominal, que aparentemente pode ser uma coisa simples, mas perguntar quantos psiquiatras é que andam a medir os perímetros abdominais dos doentes, se não houver intenção de fazer praticamente ninguém. Mas o índice de massa corporal pode ser também outro indicador útil em termos de fator de risco. Ao fim de um mês, ter ideia da evolução do peso, ao fim de um mês, basicamente é o período de tempo que vamos marcar a próxima consulta, ao fim de 12 semanas, ao fim de 12 semanas, voltar a medir atenção, a ter o perfil lipídico e a glicemia em jejum, e depois fazer periodicamente, anualmente, no sentido de detectar precocemente as variações. Se os doentes estiverem a fazer antidepressivos que possam contribuir para aumentar, como disse, todos eles aumentam o peso, contudo, uns mais do que outros. Imaginem que tem um doente com um tricíclico, ou que tem um doente com a mirtazapina ou a niacerina. Se estiver a aumentar o peso, poderão eventualmente trocar para um medicamento com menos impacto, como um inibidor específico da captação de serotonina, isto se tiver, pelo menos se tiverem que há alguma possibilidade, nunca tenha feito a medicação, de poderem ter sucesso com essa intervenção. Se o doente já fez tudo e aquele foi um medicamento que encontraram melhor estabilidade, às vezes, dá-se é como no filme, já que a medicação não consigo melhor, às vezes é impossível. Provavelmente vão ter de se conformar, vão aconselhar, vão já saber que o aconselhamento do doente pouco efeito vai surtir. Nestes doentes, nomeadamente nos doentes psicóticos e nos doentes bipolares, pode haver aqui uma ferramenta importante e com utilidade nestas medidas. Nós sabemos que o sucesso do tratamento destes doentes tem realmente muito a ver com as pessoas envolvidas no tratamento. Sempre que me aparece um doente com uma população bipolar, um doente esquizofrénico na minha consulta, eu sei que está na sala de espera, o pai, a mãe, a tia, a prima, o avô, eu peço sempre para mandar entrar o familiar. Com o racional, pode dar alguma informação complementar relativamente ao próprio estado clínico do doente. Dá-me informação complementar, serve-me inclusivamente para fazer as recomendações relativamente à adesão ao tratamento e vou ultrapassar um problema ético relativamente ao acompanhamento futuro da pessoa. Porquê? Porque ele implicitamente autorizou a participação de outra pessoa no processo terapêutico. Isto é, se mais tarde me ligar a tia, a primo, ou a mãe, ou quem for, a dar-me informações do doente, alguém que já conheço, posso dar uma resposta no aconselhamento. Diferentemente de ver uma pessoa que a primeira vez não falei com ninguém, passado 2 semanas liga-me o filho, olha, minha mãe esteve na consulta, ela está pior, o que é que eu devo fazer? Eu só depois, olha, lamento, mas não vou poder falar consigo, sei lá se é a mãe, sei lá se é o patrão que está no trabalho, sei lá se é a vizinha curiosa que quer saber coisas sobre a própria mãe. Não o conheço, não lhe posso dar informação. A única coisa que me resta é aconselhar, vindo ele à consulta, e sabendo que está próximo, venha à consulta e na presença dele não pode falar sobre a situação clínica. Estas alianças são muito importantes e de grande sucesso para o próprio tratamento. Se entenderem o racional, é alguém que estará ali um pouco, às vezes, a par e passo, a aconselhar. Às vezes é alguém que cozinha e lá está realmente indiretamente a dar mais grelo, mais sopa, menos batata, menos massas e menos arroz. Nunca descurem esta possibilidade de conhecer a pessoa que está próxima, inclusive vai-vos poupar tempo em termos de consulta.
estarem a lidar periodicamente com a pessoa que acabou por interromper o tratamento, dizer que se esqueceu da medicação, se tiverem um parceiro envolvido, tudo isto correrá muito, muito melhor. Não descobri também o efeito placebo do medicamento. E o que é o efeito placebo do medicamento, da substância ativa? Primeiro, o efeito placebo, quando eu aconselho alguém a tomar o medicamento, isto vai implicar alguma confiança que tenha relativamente ao meu aconselhamento. Isto passa, obviamente, pela própria relação médica. Estar atento à experiência passada que o doente me relata. Se eu me disser que no passado melhorou muito com o medicamento, como vos dizia no início, valerá a pena escolher esse medicamento como tratamento de primeira linha. Estar atento também às preferências dos doentes. Já lá vai o tempo em que os médicos diziam: bom, o meu tratamento vai tomar allopuridol de 5 mg 3 vezes ao dia, mais o aquineton, mais o largatil aumentar, faço aquelas guias de tratamento dos psiquiatras que parecem bola, faço todos os dias, para mim é relativamente simples, mas para ele é a primeira vez que vai tomar. A probabilidade disto falhar sem aconselhamento nenhum é muito elevada. Estou a dar 3 ou 4 medicamentos e se calhar nem me estou a lembrar dos outros 4 que eles têm lá em casa. Este é o antihipertensor, a estatina, o inibidor da bomba de prótons, mais as vitaminas, mais o laxante intestinal, mais o anti-inflamatório, e talvez mais o quê? O anti-inflamatório. Portanto, estar atento relativamente à preferência dos doentes, simplificar inclusive as tomas, pessoas que têm vida ativa durante o dia, não ponham medicamentos ao almoço nem ao lanche, pelo menos mesmo que possam pagar um preço por isso, é preferível ao pequeno almoço. Pagar um preço porquê? Porque é que este meu parente e esta é a minha receita. Os inibidores específicos da serotonina, que são os mais utilizados para tratar as situações de ansiedade depressivas, são relativamente intolerantes para a mucosa gástrica. Se tomados em jejum, podem provocar com frequência dores de estômago, podem queixar-se de refluxo, de dificuldade em fazer as refeições. A altura mais aconselhável para os tomar é seguir ao almoço. Contudo, se a pessoa está a trabalhar, mesmo podendo pagar um preço por isto, eu prefiro inicialmente aconselhar ao pequeno almoço e se houver problemas de tolerabilidade, mas avisar. Ora, realmente há algum risco deste medicamento poder provocar alguma intolerância, algum desconforto gástrico. Se isto acontecer, passa para o almoço. Preferencialmente, a altura é o almoço, mas quem está a trabalhar, se disser ao almoço, a probabilidade de esquecer é muito grande. Esclarecer exatamente quais é que são os vossos objetivos em termos de tratamento, quanto tempo é que esperam, qual é que é a vossa expectativa em termos de reverter o quadro clínico, em termos de efeitos adversos que possam surgir. Com frequência, relativamente aos inibidores da recaptação às benzodiazepinas, aviso sempre, se as der mesmo as ansiolíticas, raramente, mesmo psiquiatra, vejo por mês centenas de pessoas, raramente prescrevo benzodiazepinas hipnóticas. Portanto, faço tudo com ansiolíticas. E sempre que dou benzodiazepinas ansiolíticas, faço uma advertência. Se sentir sonolência durante o dia, interrompa a benzodiazepina que está a tomar. Anote, inclusive, na guia de tratamento. Quando passo o guia de tratamento para o doente, asseguro que ele entendeu bem, lá está. E faço ver linha por linha, a ver se tem alguma dúvida e deixo fazer anotações, inclusive com lápis, com a mão dele próprio, para ficar bem claro. Esclarecer o nosso projeto terapêutico, esclarecer relativamente à segurança, os inibidores específicos da recaptação da serotonina. Com frequência, se não na totalidade, mulheres com episódios depressivos, aviso sempre que o medicamento poderá provocar algum grau de disfunção sexual. Não quer dizer que vá perdurar, muitas vezes poderá ser transitório, mas se isso acontecer, me diga para ponderar outra alternativa que não vou adivinhar, obviamente, se não for, se o efeito não for reportado. Mas é da minha responsabilidade avisar, e não da responsabilidade da pessoa, eu é que sou especialista, e não da responsabilidade da pessoa dizer-me espontaneamente o que aconteceu. Relativamente mesmo aos efeitos, outros efeitos, o aumento de peso, a mesma coisa,
Apesar dos doentes, peço regularmente os meus doentes na consulta, peço-lhes atenção também com regularidade, no sentido de prevenir, pelo menos, outros efeitos adversos que possam decorrer do tratamento. E obter sempre o consentimento do doente, isto para si faz sentido, está de acordo, é que se assim o fizer, a probabilidade de correr bem é bastante elevada. Quando o fizer, é importante, pode custar-vos um pouco e sacrificarem parte do vosso tempo. Se houver problemas de adaptação à medicação, surgir algum efeito adverso, é importante disponibilizarmos para falarmos com o doente, mesmo fora do período da consulta. E como é que isto pode ser feito? Obviamente não vamos dar telemóvel aos doentes todos, não é? A nossa vida seria um inferno. Mas é razoável, 1 ou 2 vezes por semana, alocar um período de meia hora, 1 hora na minha consulta, se alguém ligar para o centro de saúde ou para o hospital, durante aquele período de tempo estou disponível para atender 20 pessoas que quiserem contactar comigo. Isto vou seguramente melhorar a adesão ao serviço. Em conclusão, é importante detectarmos as situações de risco, utilizarmos a primeira linha, como falámos, dos medicamentos aprovados, utilizar as doses dentro dos limites terapêuticos, não ultrapassar nem doses inferiores às terapêuticas, nem doses superiores. Começar sempre, há muitas pessoas que melhoram, não é a maioria. Há doentes que melhoram com 37,5 de venlafaxina. Há doentes que melhoram os estados depressivos com 25 mg de sertralina. Não é fantasia deles e pode não ser efeito placebo, nomeadamente os doentes idosos. Portanto, comecem com doses baixas, mas lá tem, aumentem a dose para o que é de acordo com o que planear. Se surgir algum efeito adverso, em vez de mudarem o medicamento, reduzam a dose, a maior parte dos tratamentos tem uma janela terapêutica. Isto quer dizer que quando surgem os efeitos adversos mais intensos, já estão a utilizar doses para cima do que o doente terá necessidade. Avaliar as terapêuticas combinadas, tentar utilizá-las baseadas na melhor evidência racional clínica, e aqui com particular atenção às benzodiazepinas. Avaliar os resultados e a segurança. Muitos de nós, a parte dos médicos, não têm qualquer feedback do seu resultado, do resultado da sua prática. Mas onde é que nós vamos ter tempo para estar a utilizar instrumentos de medida para agora avaliar aqui periodicamente se uma escala para depressão, se melhorou do humor depressivo, de forma que melhorou, se ainda tem ou não a ideação suicida, se ainda tem ou não as alterações do sono, se ainda tem irritabilidade, se os sintomas somáticos tiveram alguma evolução. Não temos, raramente temos tempo para avaliar o doente quantitativamente. Mas há pequenos instrumentos de medida suscetíveis de serem utilizados na prática clínica, muito fáceis, vos pode dar ideia. Se quiserem saber como é que está em termos de resultado terapêutico a vossa população, por exemplo, deprimida ou ansiosa, podem ter algum feedback nesse sentido. É utilizar aquela escala dos testes de Clinical Global Impression em 5 pontos, de tal forma de estar cada vez que vê o doente, que é uma coisa que provavelmente estão a escrever, mas que não estão exatamente a pensar na utilidade que possa ter. Está muito melhor, está melhor, quase tem em conta estacionário, está pior, está pior. Portanto, tem uma escala de avaliação do estado em 5 pontos e a qualquer altura suscetível de ser transformado num instrumento com utilidade, tanto em termos de ter ideia do que está a passar na vossa população, mas em termos de algum trabalho de investigação para fazer na população a estudar. A avaliação física e laboratorial periódica no intestino e, obviamente, não desperdiçar esta participação. É isto que tinha para dizer. Muito obrigado pela vossa atenção. Não sei se querem fazer algumas perguntas. Para além das que já tiveram o campeão. Pode? Qual é a sua opinião em relação ao preço das disciplinas de educação? Mesmo usar aqui, por exemplo, a questão de qual é a zona de 5 vezes ao dia, usar
o alprazolam, as benzodiazepinas, isto é, o alprazolam, o XR, haverá, o alprazolam é um agonista muito forte do receptor, tal como o lorazepam. E passados 3 ou 4 horas desliga-se rapidamente. É isto que lembram os doentes que, eu nem me esqueci de tomar o medicamento. Passado 4 ou 5 horas estão a notar. A libertação modificada terá um acréscimo de mais 1 hora, 2 horas. Uma ligeira diferença em termos de perfil. Agora, na minha opinião pessoal, vale o que vale. Está a evidência porque ele tem uma sobrevida mais longa. Se eu noto uma diferença em termos de escolha, se vou escolher o alprazolam de uma forma muito contente de escolher o alprazolam. Quando a falar de ansiedade, não é? E quando nós usamos as benzodiazepinas mais Podes usá-las, poderá ser necessário, mas isto implica a pessoa ter que fazer aquela reavaliação ao fim dos 3 meses. Mas quando o antidepressivo não foi suficiente para diminuir a ansiedade, que alternativas? Nós temos, muitas vezes, a experiência de uma forma particular, às vezes crónica, não é suficiente o uso só para fazer a ansiedade. Se eu mantenho a ansiedade, sendo a ansiedade ou fazendo parte do próprio estado depressivo, o que eu antecipo é que a ansiedade vai melhorar, melhorando a depressão. Contudo, é sabido que, isto de acordo com os estudos, cerca de 50% a 70% dos doentes têm uma situação de ansiedade generalizada em comorbidade. Eu posso estar a melhorar o estado depressivo, mas não melhorar o componente de ansiedade generalizada. E nessa altura, ter de utilizar uma terapêutica específica para a ansiedade generalizada. Poderá ser também um antidepressivo ou poderá ser outro antidepressivo, porque os antidepressivos, a maior parte têm os elementos inibidores específicos. Os duplos têm estas indicações. Para além da depressão, têm indicação, praticamente todos eles, com exceções, em todo o espectro das situações de ansiedade. Poderei mudar o antidepressivo, poderei aumentar o antidepressivo em primeiro lugar. Poderei, se não estou satisfeito, mudar para outro antidepressivo. Posso aumentar as benzodiazepinas, não é de todo boa alternativa. Poderei utilizar um medicamento específico para a ansiedade generalizada como a pregabalina. Mas a utilizar a pregabalina, seja bastante claro que tem uma produção de ansiedade generalizada. Um antipsicótico como tranquilizante. É mais difícil de responder. O preço que se vai pagar, se for uma ansiedade grave e ter alívio deste aspecto dos medicamentos dentro da indicação, um antipsicótico para tratar uma situação de ansiedade é oferecido. Está a perceber o ponto em risco. O doente está lá sozinho, com o papelinho estudo na mão, a dizer que a quetiapina é muito bom para tratar. Se tiver corrido o espectro, poderá ser uma alternativa. A utilizar antipsicótico, o que é que pode acontecer? Em primeiro lugar, vai aumentar de sobremaneira o risco de efeitos extrapyramidais, a curto e a longo prazo. Distonias agudas, síndromes parkinsónicos, hecatísias e discinésias tardias. Há um aumento muito marcado de 5 vezes mais do que a população em geral. E a probabilidade, assim, do doente aumentar o peso também é particular. Está a aumentar. Mas não utiliza tudo. Isso com certeza. Utilizo ponderando o benefício. Isto implica sempre esta equação. Vale a pena ou não vale? Durante quanto tempo é que planeio este tipo de intervenção? E realmente com este compromisso para mim próprio, daqui a não sei quanto tempo vou reavaliá-lo, e que não seja muito dilatado no tempo para ver se continua a ser favorável a manutenção do tratamento. E a respirona? O respirona é dos medicamentos mais interessantes ou desinteressantes do arsenal psicológico. Ora bem,
A buspirona foi desenvolvida para tratar a perturbação de ansiedade, com uma mecanismo muito diferente das benzodiazepinas, uma mecanismo que ainda se assemelha a parte dos efeitos dos antidepressivos. Em primeiro lugar, a buspirona vai demorar cerca de 3 semanas a ter efeito. Em segundo lugar, se o doente alguma vez provou benzodiazepinas, não pense em enganá-lo com a buspirona imediatamente para o cachorro. Porquê? Porque ele está na expectativa de tomar um medicamento e, passado umas horas, reduzir os níveis de ansiedade. Em terceiro lugar, a buspirona só tem eficácia sobre os sintomas específicos de ansiedade, não sobre os sintomas somáticos. A componente somática da ansiedade irá continuar. Isto é, se é uma pessoa que tem, imagine, na situação de ansiedade, se tem cólico, se tem aumento da frequência urinária, mãos frias, suadas, tem que ficar de facto continuar. Qual já nós temos, a maior parte dos estudos para fazer indicação para a pressão é não liquidando de cara. Os ingredientes a fazer diuréticos, umas vezes, podem ter resultado ou ter de conta de eu sei. Qual é o que faz muito? Ou algum faz muito? É igual para todos, mesmo para antipsicóticos e antidiuréticos. Felizmente, a esmagadora maioria, não. A esmagadora maioria, embora frequentes, a esmagadora maioria são assintomáticos. Simples secreção inapropriada de hormona antidiurética. É isto que está a falar. Sintomática, felizmente. Acontece mas ouça, na altura é mudar. Porque a probabilidade, se mantiver, de continuar com o mesmo quadro é. Primeiro, queria que ela dizia como isso, consumidores de substâncias, mesmo abstinentes, está a fazer uma dose baixa de metadona, está a experimentar a longo prazo. Tem uma doença psicótica, eu não sei determinar, o que temos foi esse vídeo, e estabilizou-se a situação com clozapina. Neste momento tem 130 kg de equivale. Como é que eu saio daqui? Entretanto, eu já tentei pedir apoio psiquiátrico, o doente está colado a mim e não quer psiquiátrico. Isto hoje, a situação tem uma boa relação, mas se o resultado tem estimulado a alteração da medicação. Está bem relativamente aos 70 miligramas? Sim, não tem. Agora tem é, o clozapina está bem com 130 Com 130 kg. E está com rápido. Vamos lá, estes efeitos da clozapina são dose dependente. Provavelmente está estabilizado, uma dose que saberá, mas para mim não é relevante. Nessas situações, se conheço bem o doente, o doente estabilizado, eu admitiria fazer um switch de um antipsicótico. Não substituiria de um momento para o outro, porque começava a reduzir a clozapina e a reintroduzir por exemplo, da ziprasidona ou da risperidona. Mas provavelmente será mais bem sucedido em termos de proximidade com a ziprasidona ou com o aripiprazol do que com a risperidona. Que são um bocado caros. A ziprasidona não, a ziprasidona tem jeito. O aripiprazol, sim. Relativamente ao aripiprazol, nessa altura, começar o aripiprazol não é de reduzir, é de introduzir o aripiprazol em combinação com a clozapina e só, passado algum tempo, um mês de estar com o aripiprazol, é que começa a reduzir a clozapina. O aripiprazol é um medicamento que tem um mecanismo de ação muito particular e se substitui de um momento ao outro, arrisca-se a desencadear um novo surto psicótico. Creio que também iria reduzir o peso. Creio que também iria reduzir o peso. E poderia reduzir o peso. Talvez se conseguisse os 10% ao fim do ano, estaria muito satisfeito também.
Portanto, isto é estar com 117, qualquer coisa. Minha experiência? Vamos lá. Falo já realmente em termos de evidência. Posso dar alguma orientação baseada na evidência, na experiência de cada um. Pode ser interessante e apelativo na internet, se toda mexer público. Há evidência, só para referência, a trazodona em tempos chegou a ser comercializada em ampolas de poder ir aos 600 mg de trazodona. Entregávamos o doente, ficávamos alimentados no doente durante um período de tempo, durante os dias e o limite seria até aos 600. Há realmente um interesse renovado do laboratório que comercializa risperidona em aumentar a dose e o que é que nos dizem? Que a partir dos 150 teria um mecanismo de ação diferente. Já se diga, este racional também não é muito diferente do que acontece com outros fármacos, como comentámos. Foram feitos estudos, de eficácia e de segurança de uma população no Canadá, com a aprovação dos 300 mg no Canadá e que depois leva secundariamente nos Estados Unidos. Portugal foi no espaço comunitário no primeiro ano a acabar. Conheço bem os estudos. A minha opinião, sobre que posso orientá-la, é que isto não é diferente, ou não são resultados diferentes de estudos de eficácia e segurança, por exemplo, do Valdoxan, da água. Posso esperar. Agora, se um doente não responde à normativa ou ao Valdoxan, pode tentar iniciar a trazodona dos 200 mg. É que pode antecipar em termos de segurança, não em termos de eficácia, mas de segurança, em segurança. Agora, a nossa utilidade é o deitar. Poderá, bem, não tem assim esta sua liberdade de partilhar, pode tentar arranjar aqui algum desfazamento em termos da toma, ensaiar ao jantar, que é possível que o doente leve melhor, não fique tão somente a parte da mente. Muito obrigada. Obrigada. Foi um dia, enfim, com muitas abordagens diferentes e muitas informações diferentes. Eu pessoalmente estava aqui a ouvir e a pensar, eu preciso de mim, este tipo de colegas, eu tenho que trabalhar com isto faz muita falta, não é? Nós atualizarmos aqui a nossa informação, o nosso conhecimento. Obrigadíssima, está bem, foi um gosto e pronto, obrigada.